É, então, continuemos aqui, né? Conferir se eu estou gravando aqui, que já viu, né? Estão gravando. Então, galera, então as estruturas, quando a gente projeta uma estrutura, a gente projeta uma estrutura para uma determinada condição ambiental. Não é? Então a estrutura que eu projeto aqui ela é diferente, Brasília, né? Diferente da estrutura que eu projeto no Rio de Janeiro, é diferente. São condições ambientais diferentes. Se eu for projetar um prédio de escola, é diferente de projetar um prédio de indústria de fertilizante. Diferente, porque a indústria de fertilizante tem sal, tem produto químico, tem coisa que agride muito mais que a escola. Não é isso? Então, a norma estabelece essas diferenças. A 6118 estabelece essas diferenças. Nesse item que eu coloquei, item 6.1. Não, a gente não pode, não posso baixar a norma para vocês, porque é ilegal. E depois nós vamos, quando a gente estiver lá na universidade, nós vamos ter acesso a ela, que lá a gente pode. Tá? Outra coisa, um projeto, eu já comecei a adiantar isso, né? Mas o projeto, ele é feito para uma determinada vida útil, tá? A norma também contempla isso. Hoje em dia, é um conceito que não existia quando eu formei, é o conceito de manutenção, gente. Prédio tem que ser dado manutenção, estrutura tem que ser dada manutenção. Hoje em dia, quando você entrega uma unidade habitacional, eu falo habitacional porque a 15575 ela é para edifícios habitacionais, né? Então é obrigatório. Edifícios comerciais também aplica alguma coisa dela, mas para habitacional é obrigatório. Quando você entrega um edifício habitacional, uma unidade, você tem que entregar um caderno de uso, olha só, igual carro. Por quê? Porque o proprietário, o usuário tem que prover a manutenção. Você tem que explicar para ele como é que dá a manutenção, né? Inclusive estruturas. Então, quando a estrutura está dentro da vida útil, você tem vamos dizer assim, um protocolo de manutenção mais simples, mais barato. Está dentro da vida útil, ué. Então ela tem um protocolo de manutenção, tem que ser dada manutenção, mas em geral manutenção que a norma define com poucos custos. De poucos custos. Agora, quando ela está fora da vida útil, aí você tem que dar manutenção também, mas aí vai ser uma manutenção mais cara. Né? Às vezes a manutenção é tão cara para determinado tipo de estrutura, não prédios residenciais, mas pensa em torre, por exemplo, torre elétrica, pilar de ponte. Às vezes fica tão caro que é melhor fazer outro. Né? Deixar o trem para lá e fazer outro. Entendeu? Residencial é mais difícil porque você tem que desalojar pessoas às vezes, né? Tá? Então, cada projeto é feito conforme as condições ambientais e para uma determinada vida útil. E aí, gente, alguns mecanismos de deterioração do concreto. O que faz o concreto detonar? O que faz ele deteriorar? Então aí eu coloquei alguns mecanismos de deterioração. Lembrando que tudo isso está no material que eu postei para vocês também em PDF aí, tá? Você pode estudar depois, eu estou deixando para você estudar depois. Eu quero que você leia a aula, escute a aula, veja o material, leia os slides, tá bom? Para você ter tudo na sua cabeça e depois nós vamos fazer uns exercícios que vai valer uma notinha, beleza? Bom, primeiro mecanismo de deterioração do concreto: lixiviação. O que é lixiviação? A água carreia sólidos. Pensa no enxurrado, pensa naquelas valetas que a enxurrada causa na terra. Aquilo acontece com o concreto também. A água escoando, por exemplo, numa estrutura de concreto aparente, ela tende a carregar material. A coisa que mais degrada a estrutura é a água, por diversos mecanismos. Esse é um dos mecanismos, né? Então, estrutura desprotegida ou um concreto inadequadamente configurado, ele vai estar sujeito a lixiviação. A água vai cair e ele vai carregar os sólidos e vai causar perda de cobertura na armadura e depois corrosão, alguma outra patologia, né? Então, e a água de chuva é a pior água. Existem outras águas que são contaminadas, né? Mas por que a água de chuva é uma água agressiva para o concreto? Porque ela não tem sais minerais. Então a tendência dela quando passa no concreto é carregar os sais minerais. Igual tomar água de chuva. Você não pode tomar água de chuva. A longo prazo ela vai te deixar doente. Por quê? Porque ela não tem sais minerais. Então ela vai carregar os sais minerais que existem no seu corpo.
Não é? Na química é assim. As substâncias elas se movimentam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então a água carreia aí os sais minerais, carreia os sais minerais do concreto. Item B, né, expansão por ação de águas e solos que estejam contaminados com sulfato. Lembra que eu falei de sulfato? O sulfato causa fenômenos expansivos dentro do concreto. Forma um gel, vários tipos de gel expansivos, né, dependendo do tipo de sulfato, dentro do concreto. Aí você imagina uma coisa expandindo dentro do concreto. O que vai acontecer? Vai fissurar o concreto. Esse bloco de fundação que vocês estão vendo na foto aí, ó, foi isso que aconteceu com ele, não é? Pelo item C, que é um fator de expansão também, um fenômeno de expansão. Em particular, o item C é uma particularização do item B, que é chamada reação álcool agregado, né, que onde forma-se um gel expansivo, esse gel expansivo expande, né, dentro do concreto e fissura o concreto. Outra coisa que detona também são as reações de agregados ricos em ferro. Também reage com cimento em determinadas condições, né? E faz com que produtos expansivos sejam criados, e isso fissura o concreto. Fissurou, filho. Aí você fala assim, mas a fissuração não derruba a estrutura. Não derruba, mas a fissuração depende, quer dizer, tem fissuração que até derruba, né? Mas em geral a fissuração ela é pior porque ela abre caminhos para elementos agressivos. Então uma fissura é uma patologia que a gente chama de patologia progressiva, vai piorando o problema, piorando, até não ter mais jeito de você salvar a estrutura. Olha só, vou voltar aqui, ó. O título é Mecanismo de Deterioração do Concreto. Agora, mecanismo de deterioração da armadura. Despassivação por carbonatação, ou seja, ação do gás carbônico. Despassivação por elevado teor de cloreto. Cloro, né? Cloreto. Aí você vai falar assim, nunca ouvi essa palavra, despassivação. Mas a despassivação, ela leva à corrosão. Corrosão, você já ouviu falar já? Corrosão detona tudo. Porque o fenômeno químico é o seguinte. Quando você tem, por exemplo, o item A aí, quando você tem muito gás carbônico, como eu falei para vocês, ele baixa o pH do concreto. De fora para dentro, vai baixando o pH de fora para dentro. Chama frente de carbonatação. Na hora que essa frente de carbonatação vai entrando dentro do concreto, que ela chega na armadura, lá na ferragem que está lá dentro, ela causa esse fenômeno chamado despassivação. A armadura está passivada, ela não reage quimicamente, ela está quietinha lá, passiva. Quando a frente de carbonatação chega nela, ela se torna o quê? Reativa. E aí forma-se uma pilha eletroquímica, porque o fenômeno de corrosão é uma pilha eletroquímica. Uma região da armadura perde íons, outra região ganha íons. A região que perde íons vai perdendo seção, aí a armadura vai diminuindo seção, diminuindo até que interrompe, porque ela estoura, né? Ela quebra. Quebrou, pronto, a estrutura está no chão. E aí vocês estão vendo a foto de uma belíssima corrosão de armadura, que é aqui em Brasília essa foto. É muito comum você ver embaixo de escada. Por quê? Que é laje. Por que é comum? Porque a espessura do concreto nessas lajes em geral é menor. Então corrói a armadura, ela solta um líquido também, expansivo, e ele descasca o concreto. Acontece aí que vocês estão vendo aí. A outra forma de despassivar é por íon cloreto. E é quando você tem elevada presença de sal. E aí é um pouco diferente. O íon cloreto ele chega, ele se aloja na armadura, ele faz um buraquinho na armadura. Não é uma área igual a corrosão de carbonatação. É um buraquinho, chama pitch. E o íon de sal vai destruindo ali as moléculas de ferro que tem na armadura até abrir um rombo, que também é corrosão, né? A armadura vai cair também, vai estourar também, vai cair, a estrutura vai cair também, tá bom? Vou parar aqui agora pra gente mudar de vídeo, gravar mais um depois desse.